vocês vêm comigo porque agora a gente vai falar sobre um assunto sério, um assunto importante. Bruninho já está aqui na nossa sala com as nossas convidadas aqui para a gente falar sobre as mães atípicas e tantas dúvidas que surgem. Recebendo aqui hoje a Denise Rocha. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada. Ela que que presta, né, mentoria atípica, e também a Fernanda Freitas, que é arquiteta, também está toda envolvida aí dentro desse processo aí das mães atípicas. Obrigada, meninas, por terem vindo aqui ao nosso programa. A gente que agradece, é um prazer. Vamos falar, né, sobre esse tema que hoje é tão falado. Eu estava vindo para cá, coincidentemente, eu estava ouvindo, né, no rádio. Eu sou uma adepta ao rádio, gente. Eu gosto do rádio porque o rádio é companhia, né? Então, eu estava ouvindo uma entrevista falando exatamente sobre as mães atípicas, mães com crianças com TEA, né? Então, falando ali sobre várias questões, dúvidas, tratamento, enfim. E aqui eu quero saber de vocês, né? Vocês têm um projeto. Primeiro, eu quero saber, o projeto, ele abraça quais tipos de pessoas? Me fala um pouquinho do projeto em si pra gente entender. E aí a gente vai batendo papo aqui. Tá, joia. O Projeto Dino é uma ONG hoje, né? Onde nós lutamos bastante aí por quase 5 anos para que nós chegássemos nesse lugar de ONG, né? Nasceu do coração de uma mãe atípica, quando se viu com o diagnóstico do filho nas mãos, TEA, né, autismo, e ela queria entender onde estavam essas outras mães, né? A fundadora do projeto, aquela que nós estamos representando hoje. E onde estão essas mães que estão sentindo a mesma coisa que eu? Porque quando chega um diagnóstico como o do autismo, que é algo muito complexo e envolve aí um tratamento multidisciplinar, é muito comum os familiares e amigos dedicarem atenção à criança, né? Então, a mãe, que é a principal cuidadora nesse momento, fica desassistida, né? Foi o que ela sentiu. E aí ela começou a procurar por essas mães. O projeto começou com 8 mães e hoje nós estamos atendendo mais de 100 mães presencialmente que conseguem ir aos nossos encontros, né? Nós fazemos 4 a 5 encontros anuais, em torno de 30 a 40 mães atípicas. E nós fazemos esse processo de acolhimento desse novo maternar, né? Eu costumo dizer que é um novo puerpério, né? Quando você tem um filho, quando nasce um bebê, você passa pelo primeiro puerpério. No meu caso, né, passei pelo puerpério do meu filho naturalmente quando ele nasceu. Quando ele recebeu o diagnóstico de autismo com quase 3 aninhos, estava com 2 anos e 10 meses, foi um outro puerpério, porque você transforma a sua maternidade de uma forma muito profunda, você se sente muito só, muito isolada, e até você entender que aquela sua nova vida traz potência, demora. E é algo muito pessoal que vai de mãe para mãe, família para família, né? Pai para pai. Então, esse tipo de parentalidade que se forma na família, que a gente diz como parentalidade atípica, vai atingir cada indivíduo de um jeito. E geralmente a mãe, que é a principal cuidadora, ela é muito mais atingida, né? Então, quando você encontra uma rede de apoio, no caso do projeto proporciona isso, você encontra acolhimento. Cada mãe que chega com a sua experiência de vida ou profissional vai ajudando o projeto, né? Então, nós temos exemplo de mães que são advogadas e transformaram sua advocacia para se especializarem nos direitos dos autistas. Nós temos mães arquitetas, né, que têm essa especialização com relação a tornar o ambiente mais inclusivo de forma física, né, para as pessoas que têm algum tipo de atipicidade. Eu, no meu caso, transformei a minha vida para assessoria para eventos de forma inclusiva, levando mães atípicas para trabalharem em feiras e congressos. Então, você vai transformando a sua vida, né? O filho traz essa potência de transformar a parte profissional também dessa mãe, só que muitas demoram para chegar nesse caminho, né? Cada uma tem uma história de vida diferente. A gente que trabalha de forma voluntária em projeto social, olha essa vulnerabilidade com muito carinho, né? Com uma questão muito individual. Então, a gente diz que não é um projeto assistencialista, apesar de ter nascido num ano pandêmico, né? Então, foi difícil. Foi em 2020? Foi em 2019 para 2020, né? Então, a gente teve que correr atrás de cesta básica, dependendo do perfil da família, para atender nesse nível.
mas a gente diz que nós somos uma rede de apoio, né, de potência, que juntas nós somos potência. E somente a sociedade vai entender o nosso dia a dia e a forma como a gente atua nessa maternidade nova se nós falarmos por nós, né? Não existem ainda políticas públicas destinadas às mães, né? Está começando agora, né? O Falar autismo, sobre, né? exatamente, o autismo vem sendo mais falado, né? De uns anos para cá, a ciência ainda é algo muito novo, né? Na descoberta das questões sobre o autismo. E dentro dessa caminhada, nós também encontramos um outro tipo de maternar, que é um termo que nós não conhecíamos, que são as mães raras, né? Que é o que exatamente, cujos filhos têm uma síndrome rara, que é o contraponto do autismo, Sim. que de raro nada tem, né? Hoje nós estamos com 1 para cada 36 nascidos vivos. Gente, né? É muita gente chegando, porque o diagnóstico agora propicia isso, a ciência está mais Fora os moderna. adultos também, né? Que estão Exato. também depois, né? Através dos filhos descobre, né? Que também são atípicos, que tem esse neurodesenvolvimento diferente, né? Porque o autismo é uma questão do neurodesenvolvimento humano, né? Sempre existiu, só que os estudos são recentes, né? Então sai muitos estudos novos, né? Que a gente tem que prestar atenção se tem pauta científica, se não tem. Então nós trazemos essa potência dentro do nosso projeto, né? E as mães raras são o contraponto disso, porque uma mãe, quando chega um diagnóstico de alguma questão de doença rara, enfim, a primeira pergunta que vai fazer para o médico é até quando o meu filho vai sobreviver, né? Nós temos um exemplo dentro do projeto que uma família do Nordeste encontrou uma família daqui, através do projeto Dino, e ela conseguiu ver uma criança de 12 anos com a mesma questão da filha. E ela queria projetar a filha que era bebê naquela família, que estava indo muito bem, vivendo muito bem, apesar de todas as questões da doença, né? Então, é muito bonito de ver os encontros que proporcionam através desse olhar da maternagem atípica, né? É bem complicado, né? É um assunto, assim, delicado, é um assunto que tem que ser falado, né, gente? Porque a gente sabe, eu até achei interessante que aquela série The Chosen, que a gente até tá falando, já a gente vai mostrar, não hoje, mas durante esses dias aí, uma matéria super especial que eu fui fazer, e eles colocaram um dos atores, né, que é o Matheus, com o transtorno do espectro autista dentro da série, uma série mundial, né? Porque a filha do diretor, né, do Dallas Jenkins, tem, né, o TEA. Então, ele trouxe isso para uma realidade. Então, assim, para você ver a proporção realmente que isso tem se tornado, mas as mães ficam vulneráveis, ainda ficam vulneráveis, né? Queria te ouvir, Fernanda, fala um pouquinho pra gente também a tua experiência aí dentro do projeto. Falar no microfone, que acho que a voz é baixa, né? Bom, é legal comentar também, porque assim, o Projeto Dino, eu conheci pelas redes sociais, pelo Instagram também, né? Para mim, era um mundo novo também, principalmente porque a minha filha, ela não é autista, ela tem uma síndrome rara. E é interessante falar porque as síndromes raras não são muito estudadas, elas não levam nenhum nome específico, como, por exemplo, a síndrome de Down. Teve um profissional, né, que estudou aquela síndrome. A síndrome da minha filha, ela não tem um nome, ela tem um nome específico da síndrome dela. E assim, pesquisei bastante informação, né, mas também me sentia muito sem apoio, né? Querendo ou não, nenhuma das minhas amigas na época tinham filhos e nem filhos especiais, né? Então comecei a pesquisar e achei o Projeto Dino pelo Instagram, mandei uma mensagem, né? Quem entrou em contato comigo foi a fundadora, a Keila. Começamos a conversar e acho que foi assim, foi bom para ambos os lados. Eu para poder estar perto de outras mães e vivenciar esse mundo. E ela falou assim, nossa, que legal, você é arquiteta, ótimo, tenho várias ideias de projetos inclusivos que a gente pode fazer junto, né? E é muito legal porque, assim, o Projeto Dino, a maioria das crianças tem TEA, né, tem autismo, mas tem mães que têm síndromes, né, filhos com síndromes raras. Então, não é só, o Projeto Dino não acolhe só mães com filhos com TEA, mas sim mães atípicas, né? Porque você ser uma mãe, você ser um pai atípico
é você ter um filho com algum tipo de síndrome, né? Eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro falar um filho especial, né? E é legal porque, além desses encontros anuais que o Projeto Dino faz, a gente também tem roda de conversa, né? Então, assim, não é toda semana, mas quase toda semana a gente se encontra via Google Meet para conversar, falar sobre algum tema. Então, é bem legal. É bem legal você ter um acolhimento ali a mais, né? Olha, eu ouvindo vocês falarem, primeiro quero parabenizá-las por esse projeto maravilhoso que precisa de uma atenção realmente especial. E eu vejo que vocês vocês falam muito sobre as mães, sobre elas. Como é que os pais cuidam desse acolhimento? Como é que eles encaram essa realidade? E se eles estão inclusos nesse projeto que vocês desenvolveram? Só porque eu queria entender também como é que eles lidam com isso. É muito comum, os números no Brasil comprovam isso, né? É muito comum, dependendo da questão do desenvolvimento da criança e do grau de que essa criança precisa de ajuda no dia a dia dela, é muito comum haver o abandono paterno, né? Então, por exemplo, dentro do projeto, a gente tem aí em torno de 75% das mães se tornarem, além de mães atípicas, mães solo. Então, assumem duplo papel dentro das questões da criação dessa criança, né? Então, a gente tem um projeto de colocar os pais dentro das nossas rodas de conversa, porque existe esse contraponto do pai que fica, né? E a gente também tem que trazer luz para o pai que escolhe ficar, né? Para que eles possam também, através do lugar de fala deles, eles poderem atingir outros pais, que às vezes estão indo embora por medo de não conseguirem encarar a nova realidade, né? Às vezes por uma questão cultural do nosso país, questão do machismo. Você precisa quebrar muitos paradigmas quando chega um filho com questões do neurodesenvolvimento, que é o caso do autismo, de questões de doença rara ou síndromes raras. É esperado sempre o filho perfeito, né? Então você sonha em jogar bola, você sonha em levar para o estádio de futebol, você sonha em andar de bicicleta. E muitas vezes isso vai ter que ser transformado, né? Porque o amor que você tem por um filho, ele não pode ficar restrito a condições, né? Só que a gente sabe que é um trabalho emocional muito mais profundo e difícil dentro da paternidade do que dentro da maternidade. Mas nós temos também exemplos que são o contrário, né? Mães que demoraram mais para saírem da questão do negacionismo com relação ao diagnóstico, não aceitavam aquele diagnóstico e o pai aceitava e conseguiu puxar essa mãe. Porque eu digo que quando os pais estão alinhados com relação a esse diagnóstico, o desenvolvimento infantil é outro, gente. Né? É nítida a diferença, porque a mesma comunicação que você vai conseguir chegar dentro das terapias, eu estou falando isso para um público que consegue chegar dentro das terapias, tá? Para as crianças que têm, por exemplo, um plano de saúde, né? Que não depende de um sistema único de saúde que ainda não é preparado, infelizmente, para atender o público autista no geral, ou que existem filas gigantescas para se chegar a um neuro infantil. Então, a gente não pode perder essa janela de desenvolvimento da criança até os 6, 7 anos e, infelizmente, perde-se na grande maioria, né? Então, quando você consegue chegar com muita luta nesse ambiente terapêutico, pautado na ciência, nas horas que a ciência pede para que aquela criança faça as terapias, faz a dinâmica dessa terapia em casa, na escola, e começa ali a arquitetar a comunicação com todo mundo que convive com a criança, você tem uma forma dinâmica de lidar com essa questão, né? Entra de uma forma natural. Então, quando os pais estão alinhados, você se torna ponte, que é o nosso trabalho com a maternagem atípica. A gente tem que ser ponte o tempo inteiro. Se estamos aqui falando hoje, é porque a sociedade precisa entender esse maternar, né? Se nós vamos fazer uma palestra ou falar sobre o assunto na Assembleia Legislativa de São Paulo, é porque os políticos precisam entender. Se a gente vai numa escola, é porque a área da educação precisa compreender como aquele aluno vai aprender. Então, a gente tem que estar em todos os lugares, né? A nossa fala tem que chegar em todos os lugares. Então, é através do nosso olhar que a gente vai conseguir dinamizar isso, né? Para que as pessoas conheçam, porque os autistas que são adultos, eles começaram a conseguir falar agora. E todo evento que existe nessa área, a gente tem que chamar os autistas
adultos, né? Para que eles falem do lugar de fala deles. Porque eles são o nosso norte, né? Isso vem acontecendo de uns anos para cá, né? Vocês têm uma feira, né, também que vocês fazem, é uma feira da mãe empreendedora. Isso. Me fala um pouquinho sobre essa feira, como é que vocês trazem as mães, né, para se olhar mesmo e falar, cara, você ainda pode continuar, sua vida não Sim. acabou, tem muita coisa para você. Me fala um pouquinho dessa feira. Eu digo o seguinte, nós não podemos romantizar o empreendedorismo, muito menos o empreendedorismo materno e muito menos o empreendedorismo materno atípico, porque nós fazemos isso por falta de opções, né? A sociedade e o mercado de trabalho se fecha para essa mãe, porque dentro da família um dos dois vai escolher se dedicar mais à criança. Algumas mães conseguem manter seu trabalho ali, CLT, na correria, e leva o notebook para a clínica e leva para onde ela vai, né? A gente teve aí um cenário pandêmico que as pessoas aprenderam a trabalhar home office, então isso a gente tem que usar a nosso favor. Mas eu digo que a Feira Mai é uma feira que traz luz para esse empreendedorismo e essa potência de transformação profissional da mãe atípica. Eu, por exemplo, sou uma das expositoras da Feira Mai. Então eu levo a minha assessoria para eventos, eu procuro as mães, eu levo o meu questionário para elas preencherem, para elas trabalharem nas feiras e eventos, né? Que eu promovo, que eu levo para que elas participem, elas saiam dessa questão só mãe atípica dentro de casa, cuidando dos filhos. Então ela consegue ganhar ali network para trabalhar, para conversar, para estar frente a frente com um congressista que vai falar do assunto ou da pauta que é interessante para ela, se for um congresso relacionado a neurodesenvolvimento, né? Se for algum profissional que ela acompanha nas redes. E aí você vai democratizando o conhecimento, né? Eu já passei pela experiência, por exemplo, de levar mães atípicas praticamente laudadas para trabalhar nesse evento. E aí a gente oferece o fone, se ela precisar de algo mais calmo, porque um evento ele costuma Muita ser barulhento, gente, então você tem que ter o seu período de calma, ela tem que ter um tempo maior de intervalo, tudo isso é inclusão, né? Tanto do filho que está sendo cuidado por alguém da família para ela estar um final de semana trabalhando num evento, como para ela se sentir bem, produtiva dentro de um evento e poder ganhar, receber por isso, pagar as suas contas em casa. Então, por exemplo, eu sou uma das expositoras, mas tem muitos perfis de exposição, mulheres que passam a trabalhar com culinária, né? Temos mães que trabalharam... É uma outra forma também de divulgação, né? Exato, porque do trabalho. ou elas têm o Instagram, né, a rede social, ou elas têm o WhatsApp. Então, querendo ou não, é uma forma física de, claro, elas terem um tempo para elas de estarem ali, né, sendo elas mesmas empoderadas, de estar ali mostrando seus produtos, e uma outra forma de divulgação também, né, do trabalho delas, né? E a gente vai fazendo acordos, né, vai fazendo parcerias com shoppings, os lugares que nos dão oportunidade para Vocês que não a têm gente... um lugar fixo para fazer essa feira. Cada vez vocês fazem num lugar, é isso? Nós fazemos em um shopping na Zona Sul, né? Tá. Mas também estamos conversando com outros locais para poder expandir para a terceira edição já da Feira Mai, né? Exato. A gente procura, né, parceiros para que cedam um espaço para a gente, né? Para a gente poder, por exemplo, dentro de um shopping, um local ideal. Porque a gente tem um público bem amplo, né? Bem diferenciado. Exato. Né? Então é um local que a gente procura parcerias porque é um local bacana. Então as chances delas conseguirem vender é muito maior. E também tem a condição de muitas precisarem levar seus filhos, né? A gente diz que onde cabe a mãe atípica tem que caber o filho atípico. Isso é legal comentar porque assim, tem que ter o cantinho das crianças. Exato. Então tem que ter o puff, tem que ter o sofá, tem que ter um brinquedo sensorial. Tem que ter um pequeno local para trocar uma fralda, se precisar. Então, assim, além de ser um local que as mães podem expor seus produtos e vender, elas podem se sentir tranquilas, porque assim, eu não preciso de ninguém para olhar meu filho. Eu estou aqui trabalhando e ele está ali brincando com outras crianças. Então, um local inclusivo, né? Isso é legal de comentar. Exatamente. Perfeito. E o nosso voluntariado também nos traz muito orgulho, né? Geralmente estudantes de psicologia, ou de psicopedagogia, ou de fonoaudiologia, enfim... Eles nos procuram e a gente consegue dar o treinamento para esses voluntários do projeto, para que quando a gente faça as ações presenciais, as mães consigam dar um abraço, tomar um café, se sentirem confortáveis. Tranquilas, né? Porque tem alguém ali. Das crianças. Exatamente. Exato. A gente Assistirem passa uma palestra. ficha, né? A gente passa uma ficha antes explicando O perfil da criança, as características, para cada estudante poder aprender um pouquinho mais. E conseguir ficar com a criança no evento enquanto as mães estão ali, né? Se divertindo,
né? Olha, inclusive parece que a gente tem alguns depoimentos aí de mães. Vamos ver. Roda aí pra gente. O Projeto Dino é mais que uma mãe, é uma parceria, é um lugar onde eu me encontrei, né? Nos momentos que eu estava perdida, né? Após, né, a desconfiança, né? A dúvida do autismo do meu filho, né? E o Projeto Dino foi quem me deu a mão, quem me ajudou, quem me orientou, né? Quem me deu ali, assim, uma luz, né, por onde começar. Então, hoje eu quero, assim, agradecer a Deus pela vida da Keila, né? Porque sem a Keila não teria Projeto Dino, né? E pela vida do Bernardo, porque sem o Bernardo também não teria, né, o Projeto Dino. E dizer, né, o quanto é importante, né, para mim e acredito que para várias mães também, o Projeto Dino. Beijo, Keila. Ai, que linda. Então, fico emocionada, porque representar a Keila aqui é uma honra. É uma honra, porque é o que a nossa mãe falou, né? O nascimento do Bernardo trouxe a união de mais de 100 mulheres, né? E quantos exemplos a gente vê de que são as mães que vão tracionando as mudanças dentro do círculo dela, dentro da condição dela, né? Dentro das potencialidades que ela tem. Por isso que a gente tem que fazer essas mulheres enxergarem que elas têm potência dentro delas, que unidas a gente consegue levar a nossa voz, né, para que os lugares entendam e aceitem os nossos filhos como eles são. Porque apesar de todo o ambiente terapêutico, nós não temos que mudar os autistas, nós temos que adaptar o mundo aqui fora para eles, né? E ensinar a sociedade, né? Porque todo mundo foi criado no padrão normal, né? E a gente, como mãe atípica, vem aqui para poder ensinar. Então, Fernanda, no seu caso, que você tem, que a tua filha tem essa síndrome, quais são as dificuldades que você mais encontra, por exemplo? Escola, como é que é? Ela estuda numa escola onde tem outras crianças também com síndromes ou não? Como é que é? Quais são as dificuldades que você encontra hoje de incluir a sua filha, filha, né? Isso, sua filha no ambiente escolar, enfim? olha, hoje em dia, graças a Deus, assim, quase zero. Mas já passei por, né? Hoje em dia ela tem 10 anos, então eu já tenho aí Mocinha. longos 10 anos. Mas, por exemplo, o nome dela é Cristal. Ela assim, pequena, eu não tinha... Quando eu ganhei um diagnóstico, né? Quando eu recebi o diagnóstico, o médico não soube me passar muita informação. Isso é um ponto, assim, das síndromes raras. Ele fala para você dar uma pesquisadinha no Google, né? Porque não tem informação. Graças a Deus, com o TEA, tem bastante informação. Uhum. Então, a mãe já sai mais tranquila, né? Do diagnóstico. E, então, assim, eu precisei descobrir, pesquisando, claro, né? Um pouquinho ali do que eu vi na internet, para entender mais sobre minha filha. Só que acho que a grande mágica disso tudo é você respeitar o seu filho no tempo dele. Então, porque a gente ouve muita coisa. Sua filha não vai andar, sua filha não vai falar, sua filha não vai sentar, sua filha... Você vai ter que, né, ter toda uma equipe enorme porque sua filha não vai fazer nada. Então, acho que a gente não tem que se apegar muito a isso. É óbvio que a gente tem que ter uma direção dos médicos, né, do diagnóstico e tudo mais, mas você tem que confiar no potencial do seu filho, né? Porque, querendo ou não, a síndrome da minha filha é uma caixinha de surpresas até hoje. Eu não sei até onde ela pode ir, eu não sei até onde ela vai desenvolver. Mas eu, como mãe, o que eu puder proporcionar para ela em questão de terapia, em questão de apoio, em questão de emocional, eu tô sempre falando para ela, você é forte, você é inteligente, você vai falar, você é esforçada. Então, acho que o emocional também, né? Conta muito. Conta muito. Mas, assim, a minha filha faz terapias multidisciplinares numa clínica excelente aqui em São Paulo. Ela vai para a escola regular,
né, numa escola normal, né? Mas com uma profissional junto com ela, uma AT, que é uma atendente terapêutica, uma psicóloga especializada nesse tipo de atendimento, que sinceramente todas as crianças especiais deveriam ter. Ter o direito de ter, né? Exatamente. Deveria ser uma coisa que você não teria que ficar brigando, que infelizmente é o que acontece Só bastante. judicializando. Você só consegue isso se você tem condições financeiras, Isso né? é uma responsabilidade sua ou da escola? Isso é um grande porém. Existe... Isso é uma grande briga ainda. É muito difícil você jogar a responsabilidade para alguém, mas é muito mais fácil você disponibilizar. Eu tenho aqui, né? O auxiliar terapêutico vem do lado da saúde, né? Só que a briga com os convênios é muito complexa para conseguir esse profissional. Meu Porque filho eles- mesmo, o Miguel, perdeu a AT dele. Eu não consegui recuperar ainda essa pessoa dentro da sala de aula com ele. Ele está com 6 aninhos, né? Nível 1 a 2 de suporte dentro do autismo. E não deveria ser dessa forma, né? As coisas estão encaminhando, temos pessoas muito preparadas, lidando com a questão da educação, que vão cobrar a assinatura do nosso ministro da Educação, aprovação de leis, que vão cobrar que o Senado aprove as coisas e a gente faz o acompanhamento e informa as mães como está isso, né? Mas a sociedade tem que cobrar e a cobrança tem que vir de nós, né? A principal cobrança são dos familiares. Isso é porque, assim, por exemplo, tem crianças especiais na Sala da Cristal que elas são autistas, mas elas não precisam de uma T Pelo perfil, né? pelo grau, pelo nível baixinho que elas têm. Mas a minha filha, se ela não tem uma profissional, ela não vai para a escola. Exatamente. Né? Os níveis são diferentes. Ela Exato. tem alguma questão de mobilidade também? Não, Tem. Tem. Tem, ela tem atraso de desenvolvimento e atraso do cognitivo. Então, por exemplo, no nível, no reto, ela anda bem, mas qualquer tipo de obstáculo, ela já se desorienta. Então, ela só vai para a escola se ela tiver esse apoio. esse apoio, exatamente. Vocês Como têm. Desculpa. Não, pode perguntar. Não, eu quero continuar na linha das escolas aqui, vai, porque eu vai. queria entender, assim, de vocês, eu não sei se vocês estudaram a respeito disso, mas como é a aceitação das escolas no ato da matrícula dessas crianças com ou sem o TEA, né? Como é que é o acolhimento das escolas? Vocês sentem que algumas escolas não querem aceitar esse tipo de aluno? Aluno com alguma questão? É bem comum, infelizmente, é bem comum. Eu, na minha vida, não passei por essa questão quando eu fui matricular o Miguel. Mas eu fui morrendo de medo pelos exemplos que eu via dentro e fora do projeto, né? Porque são coisas absurdas, aquele não mascarado. Eu já conversei com escolas que me falaram, mas já tem crianças com autismo na sala ou crianças com outras questões, então a gente vai verificar, né? E a resposta nunca vem. Então, em termos de projeto, a gente tem muito exemplo bem negativo das questões da escola. Eu já passei bastante, eu já ouvi bastante não. Assim, com desculpas bem, né? Ela usa fralda, as crianças já estão desfraldadas. A primeira série é no andar de cima, não tem elevador, ela não sobe escada. Então, assim, são desculpas ruins de E a você escola ouvir. pode, não querer aceitar Não. o aluno? Não, né? Não pode. É ilegal. Exatamente. Mas é complicado, né? Você quer chegar numa escola e você quer ser acolhida, né? Então, assim, a escola que a minha filha estuda é que eu estudei, né? Então, assim, abriram as portas. A gente tem os desafios normal, mas, assim, elas estão abertas. Eu acho que isso que é legal. As escolas estarem abertas, Fê, não conheço a síndrome da sua filha, mas vamos aprender, né? Estamos aqui juntos, vamos aprender, o que a gente pode adaptar. Então, acho que esse é o grande porém. Todos só têm a ganhar, né? Quando você faz realmente uma inclusão para valer, e não uma inclusão de papel que a gente fala, todos ganham. As crianças que são neurotípicas, as crianças vão ganhar convivendo de uma forma natural, né? Com os neuroatípicos. Isso traz realmente uma riqueza, né? Porque todos nós somos neurodiversos, gente. Todos nós aqui, todos. A gente só não vai fechar critério, porque para fechar critério diagnóstico precisa de toda uma sequência. Mas todos nós somos neurodiversos, né? A criação do ser humano é assim. Então, as pessoas precisam entender e tratar de uma forma mais naturalizada. E só vai tratar de forma naturalizada se conviver.
A nossa geração, nós não convivemos, eles estavam presos dentro de casa, as famílias escondiam por medo, né? Então nós não tivemos a oportunidade de estudar com esses alunos. Meu pai tem 80 anos. Eu perguntei uma vez para ele, falei, pai, tinha alguém diferente na sua sala de aula? No interior do Rio Grande do Norte, lá? Ah, tinha, filha, tinha uma pessoa que ela sempre caía da cadeira, não tinha muito equilíbrio, e tinha alguma questão que ele nunca aprendia. Então já tinha ali um neurodesenvolvimento. Então se você questionar os seus pais, os seus avós, vão trazer esse tipo de perfil em sala de aula. Só que agora a ciência consegue pautar, né? Ter um diagnóstico fechado, né? Exato. Eu quero mostrar um vídeo do projeto. Vamos ver? Vamos ver. Roda aí pra gente assistir juntinho aqui. Ah, vai falando pra mim. São os nossos encontros, né? O nosso encontro do Natal, no final A Keila, do ano. a hora que a Keila aparecer, você fala, Sim. você conta quem é ela pra gente. Os nossos Apareceu nas 3 voluntários. fotos, nas primeiras. Os nossos voluntários Ai, que trabalhando legal. com as crianças. A gente sempre fala que é importante ter as brincadeiras no chão para Sim. evitar acidentes dentro de um evento. Todas as mães ali reunidas, tomando seu café, as voluntárias. A gente ainda vai conseguir a camiseta legal para todo mundo. Vamos conseguir. A Feira Feira Mai. Mai. É. A A Keila. A Keila de Keila da- óculos. Exatamente, De é de óculos, óculos. Ah, Olha que é um dos Ela melhores mesma. abraços do mundo, é o dela. É uma mãezona. Minha chará Nossa, ela é dele. jovem, né? Sim. Eu estava aqui imaginando, É. né? Alguém bem mais velha, mas ela é super jovem. Quando nós chegamos numa empresa para falar sobre inclusão, aí o pessoal olha assim, acho que o pessoal esperava uma pessoa vir meio descabelada, correndo, aí a gente vai um pouco mais arrumado, fala, não, dá para vir assim, tá tranquilo. Dá pra gente, a gente toma banho, a gente se arruma, a gente vai pro cabeleireiro, entendeu? A gente se ama, Exato. né? É muito especial. Agora, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, como uma mãe pode identificar alguma dessas mudanças, por exemplo, nos seus filhos? A gente, pelo que a gente ouve falar, né, de leigos, assim, às vezes a criança enfileira brinquedos, às vezes a criança só gosta de andar descalça. O que mais que a gente consegue identificar? Não olha muito, tem uma questão, acho que de também não olhar muito no olho, de se incomodar com sons altos. Enfim, o que é que tem de sintomas aí é o que a gente falou, né? Isso já existe há muito tempo e a gente não percebia. Exato. Hoje, como é que a gente começa a perceber? O que é que vocês têm de dicas para que a gente possa perceber isso? Cada indivíduo é único, né? Por isso que o espectro do autismo é chamado de espectro, porque é gigantesco, né? E cada indivíduo vai demonstrar de uma forma, né? Andar nas pontas dos pés pode ser um sinal, né? Mas não é o único. A falta de verbalização ou a intenção de se comunicar. Usar as nossas mãos como ferramenta para se chegar em algum local. Meu filho fazia muito isso, né? Ele puxava a nossa mãozinha para onde ele quisesse Pegava a sua alcançar, mão e colocava. como se fosse uma continuação do corpinho dele. A gente falava, mas o que você quer? E aí ele instrumentalizava a nossa mão para chegar no objeto que ele queria, né? No meu caso, a falta de comunicação oralizada, então ele já estava com mais de 2 anos, 2 anos e 8, 2 anos e 9, não vinha um papá, mamã, né? A poda neural, ela acontece por volta dos 2 anos, então é muito comum as famílias falarem isso. Nossa, mas quando ele era bebê, ele não apresentava sinal nenhum, o desenvolvimento dele foi tranquilo, né? Mostra os vídeos, aí quando chegam nos 2 aninhos ou próximo disso, vem a primeira poda neural, e aí tudo que tinha que ficar guardadinho para o desenvolvimento continuar de forma típica, o cérebro tem ali uma limpeza e joga para fora coisas que não deveriam jogar, né? Então isso é uma característica comum, por isso que a grande maioria das famílias descobre mais ou menos por essa faixa etária, né? 2 a 3 anos. Que eu aprendi depois que não é uma descoberta precoce, que hoje em dia a ciência já avançou de uma forma que em bebês é possível você verificar se existem traços do autismo, do espectro. Não necessariamente fechar diagnóstico, porque é muito novinho, mas você já consegue levar para ambiente terapêutico se você tiver um laudo, né, um documento que fale, por exemplo, de um atraso global de desenvolvimento, que não vai dar nome, mas que fale de um atraso global, porque esse documento na mão da família é vida. É a ferramenta que você tem para você lutar pelo desenvolvimento do seu filho. Então, quando você vai dentro de um ambiente médico, onde o médico não estuda aquele assunto e não vai te dar um diagnóstico, ou fala para a família voltar daqui 6 meses, você já perdeu a janela de desenvolvimento.
Aí a família volta, ainda não fecha critério, então não tem documento, então a família não consegue se movimentar para chegar no ambiente terapêutico, né, para exigir o tratamento. Então, médicos, faço aqui um apelo, assim, estudem, caso queiram atender esse público neurodiverso, porque quanto mais cedo liberar um documento, mesmo que seja um atraso global do desenvolvimento, melhor para essa criança já começar o tratamento dela. Se vai fechar critério para autismo ou não, se vai ser outra condição, mas a criança já está sendo atendida. Então, por isso que eu sou, assim, uma defensora do diagnóstico precoce. Mas, infelizmente, no nosso país ainda chega para uma porcentagem pequena, por isso, né, que existem ONGs como a nossa. Olha, eu quero agradecer vocês. Que projeto lindo, né, Bruno? Nossa, nem fale, super necessário e que hoje em dia não é tão fácil, como elas mesmas falaram aqui. Não é tão fácil de encontrar, né? De você se sentir acolhida por alguém que está vivendo a mesma situação que você. É verdade. Quero agradecer a Fernanda, a Denise, a Keila, né? Keila, isso. A Keila também, que não pôde estar aqui, mas foi muito bem representada aqui pelas meninas. E eu quero que vocês passem os contatos, quem quiser ser voluntário, quem quiser ajudar de alguma outra forma, até financeira mesmo, enfim, fica à vontade, por favor. O Instagram da nossa página, você @Projeto Dino Oficial. Isso, @Projeto Dino Oficial. Quem vai responder essa mensagem ou é a Keila ou sou eu. Então, por favor, se puderem ajudar, divulgando. A gente realmente bate ainda de porta em porta pedindo ajuda para fazer um mínimo evento. A gente ainda não conseguiu se articular nessa parte de conseguir os documentos que uma ONG precisa, mas estamos caminhando. Temos aí advogadas mães atípicas que nos ajudam e que entraram para o projeto, né, com esse conhecimento. Mas é uma caminhada aí para a gente conseguir fazer com que realmente a gente se organize de uma melhor forma. Vai dar tudo certo, já está dando certo. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. E a gente se vê em breve, meninas. Muito obrigada, né? Obrigada. É isso. Gente, agora vamos para um momento que é muito especial aqui no nosso programa. Qual? Frase do dia. Qual será a frase de hoje? Vamos descobrir? Vamos para hoje? Vamos ver. Ó, a frase de hoje, então, é: o processo é certo, mas desistir não acelera. O processo é certo, mas desistir não acelera. Então, você que está vivendo aí, em busca daquilo que você tanto deseja e por algum motivo encontrou alguma dificuldade no caminho, algo que te deixou para baixo, gente, se você desistir porque você encontrou um obstáculo no caminho, eu tô aqui para te dizer que você não vai alcançar o que você deseja. O processo é certo, mas desistir não acelera. Então não desista, vá com um objetivo, com foco aí em cima do que você quer, porque com certeza um dia você vai chegar lá. Agora, minha amiga, o que é que tem para agora? Me conta. Atenção, atenção, você aí que está em São Paulo. Mais uma loucura hoje. Tem chuva, alagamentos, pontos aí de alagamentos. Informando aí, gente, essa atenção para toda a cidade, tá, gente? Segue aí nas próximas horas, previsão de chuva isolada e também de forte intensidade em algumas regiões aí de São Paulo. Fica também, gente, o alerta para alagamentos e também os transbordamentos de rios, marginais, enfim, toda aquela área ali que tem um montão de rio, cuidado, que está aí com previsão de transbordamentos. Os dias, gente, têm começado com bastante calor e tem trazido aí essas pancadas de chuvas no final da tarde, é bem típico de março, né, gente? E assim vai seguir até a chegada da frente fria nessa sexta-feira, quando os termômetros aí vão sofrer uma queda significativa. Então fique atento, já tira o casaco do guarda-roupa, já tira aí para lavar, porque sexta-feira a temperatura começa a cair e as chuvas diminuem também mais hoje. Fica atento, cuidado aí, tá bom? Você que está em São Paulo. E vamos de mais bate-papo aqui no nosso programa, Bruno.